Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho do Componente de História. Vamos ver o tema da nossa aula: revisão e avaliação. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o patriarcalismo, dentre outros assuntos aqui para a nossa avaliação. E o conceito de patriarcalismo é que ele é um sistema em que o homem ocupa a posição central de poder na família e na sociedade. E aí a gente traz aqui essa imagem, né, que ela representa a obra de Debré, que foi feita no início do século XIX, onde ele aborda, através da sua arte, a sociedade do século XIX no Brasil. Percebam que à frente aqui está o chefe de família, né? Está o homem e logo atrás a sua família, juntamente com os seus empregados. Essa imagem, ela reflete de forma bastante lúcida como era a sociedade colonial brasileira, fincada no patriarcalismo, tendo o homem branco, detentor de terras, como esse provedor, essa figura maior que subordina todas as outras figuras ali da família e da sociedade. Esse modelo patriarcal, ele considera o pai ou o marido como o chefe, com autoridade sobre a mulher, os filhos e os demais membros do grupo familiar. O patriarcalismo, ele naturaliza a ideia de que o poder masculino, ele é legítimo, superior e necessário. A gente vai ver a ascensão desse modelo, né, nas sociedades agrárias da antiguidade, quando o homem ele é colocado naquele papel de provedor, de protetor, de caçador, e ao longo do desenvolvimento das sociedades primitivas, esse conceito, esse modelo, ele vai permanecer. E na medida em que ocorrem as transformações sociais, as transformações políticas ao longo da história, o que se observa é que nos tempos subsequentes, nos tempos históricos subsequentes, esse sistema, essa estrutura, ela vai moldando a sociedade e mantendo a mulher no âmbito doméstico, no âmbito mais reservado, e mantendo este homem, né, este chefe, neste papel de superioridade. Então, percebam que o patriarcalismo, ele é algo que foi socialmente construído, não é algo natural, mas que acabou sendo naturalizado por essas práticas. E uma das ferramentas que contribui para a naturalização e perpetuação do patriarcalismo é o machismo. O machismo, ele é a prática, o comportamento ou a ideologia que reforça a superioridade dos homens sobre as mulheres, sustentando o patriarcalismo. Então, a gente tem algumas manifestações do machismo em atitudes cotidianas, como piadas, expectativas sociais e até em formas graves de violência física, moral e psicológica. Então, para a gente entender, fechar esse pensamento, o patriarcalismo é esse sistema, né, essa estrutura que coloca o homem como chefe. E o machismo é a ideologia, é a prática que entende esse homem como superior à mulher e ele retroalimenta o patriarcalismo. Agora a gente vai entender um pouco mais como que isso se configura no cenário brasileiro, né? No Brasil, o patriarcalismo, ele ganha contornos próprios durante o período colonial, quando os colonizadores portugueses chegam ao Brasil e implementam essa colonização, o homem ele já é colocado nessa figura central, como detentor de terras, como aquela pessoa, aquela autoridade máxima que vai determinar
os modos de vida e trabalho, tanto de indígenas quanto das pessoas que foram escravizadas, né, dos africanos escravizados e demais membros dessa sociedade. A economia rural no Brasil colonial, ela é escravista, né? E ela gira em torno do homem branco, do homem proprietário de terras. Esse homem é o que vai acumular poder econômico, político e social. Então, percebam que não é apenas um poder na esfera doméstica, um domínio ali da sua família, mas esse poder ele se expande para a sociedade, como a gente consegue observar bem nessa imagem, né? Essa figura autoritária que caminha com a sua família atrás e impõe essa autoridade para a sociedade. Então, esse homem, ele decide sobre o destino de toda a sua família e também sobre os escravizados, impondo um modelo autoritário e hierárquico. A mulher, ela é vista nesse contexto como dependente, responsável apenas pelo lar e pela reprodução. Então, ela não tem direito de opinar, de escolha, de determinar um modo de vida, a melhor criação, não. Isso tudo fica a cargo do homem. Esse modelo, ele se manteve mesmo após a independência do Brasil, que aconteceu em 1822, e também permaneceu após o fim da abolição da escravidão em 1888, né? Ele se manteve forte nas estruturas sociais, jurídicas e culturais do Brasil ao longo do tempo. Isso se dá até a Constituição de 1934, né? Essa Constituição, ela é a primeira Constituição brasileira que vai reconhecer alguns direitos das mulheres, como o direito ao voto, por exemplo. Então, percebam que desde lá do período colonial, o Brasil ele é fincado nessa estrutura que só vai conseguir ser rompida a partir do século XX. Somente em 2002, com a reforma do Código Civil, a figura do chefe de família deixou de ser exclusivamente masculina. Então, olha, a partir ali do início do século XXI, na Constituição, no Código Civil, na verdade, a mulher passa a ser reconhecida também como essa chefe de família, e não apenas essa figura masculina. Dando continuidade aqui, nós vamos ver na contemporaneidade, né? Como é que se encara o patriarcalismo e o machismo no Brasil? A gente enfrenta ainda nos dias atuais a violência contra a mulher, né? Uma vez que o Brasil possui altos índices de feminicídio, que é o assassinato de mulheres por razões de gênero, muitas mulheres ainda sofrem abusos dentro de suas casas, com dificuldade de romper relações por dependência econômica ou medo. Ocorre também a desigualdade de gênero no trabalho. Então, muitas vezes, mulheres, mesmo mais qualificadas, elas costumam receber salários menores do que os homens. Além disso, ocupam menos cargos de liderança. A responsabilidade doméstica, né, que é a chamada dupla jornada, ela ainda é uma realidade para muitas brasileiras que trabalham fora, mas continuam responsáveis pelo cuidado da casa e dos filhos, por isso é chamada de dupla jornada. A sexualização e o controle do corpo feminino. Desde a infância, meninas são julgadas pela aparência, por suas roupas, pelo seu comportamento, sendo responsabilizadas muitas vezes por assédios e abusos. Então, percebam que mesmo após tantos anos, né, séculos desse processo que se iniciou lá na colonização, a nossa sociedade, ela ainda permanece bastante influenciada por essa estrutura patriarcal. Vamos observar as leis e as políticas públicas de enfrentamento ao machismo e à violência contra as mulheres.
Em 2006, foi instituída a Lei Maria da Penha. Ela foi criada para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Ela define também os tipos de violência que podem ser classificadas em física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. E ela permite medidas protetivas, como o afastamento do agressor. Essa lei, ela é uma lei muito importante, é considerado um grande avanço do movimento feminista, né? Porque ela visa proteger as mulheres dessas violências domésticas. Em 2015, foi instituída a Lei do Feminicídio, que reconhece o assassinato de mulheres por razões de gênero como crime hediondo, com penas mais severas. Então, o intuito é punir de forma mais severa aos homens que cometem, as pessoas que cometem crime contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Vamos observar, continuando aqui, tem a Lei da Importunação Sexual, foi instituída em 2018, e ela criminaliza o assédio em locais públicos, como toques indesejados e abordagens de cunho sexual. Em 2023, foi instituída a Lei da Igualdade Salarial, que determina a fiscalização e punição a empresas que pagam salários desiguais entre homens e mulheres, exercendo a mesma função. E a Constituição de 1988, ela estabeleceu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso marcou um avanço na legislação brasileira, mas percebam que mesmo após a Constituição determinar essa igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, foi preciso várias leis posteriores para, de fato, garantir essa igualdade de direitos e obrigações, certo? E ainda nessa pegada de falar sobre os direitos das mulheres, né, da luta contra o patriarcalismo e o machismo, a gente traz agora um tema muito importante, que é a questão de gênero e de identidade, onde gênero refere-se a construções sociais e culturais sobre o que se espera de homens, mulheres e pessoas não binárias em diferentes épocas e sociedades. O que isso significa? Significa que se padronizou, né, que o gênero masculino ele tem que ser assim, o gênero feminino dessa forma, então se encaixota as pessoas e espera-se que elas respondam a essas categorizações, a esses padrões de gênero. Já a identidade de gênero é a forma como cada pessoa se reconhece, como homem, mulher, ambos ou nenhum dos dois, isso independentemente do seu sexo biológico. É importante compreender que a identidade de gênero e a orientação sexual são aspectos distintos, enquanto a identidade de gênero trata de como a pessoa se vê, de como ela se enxerga, independente do sexo biológico de que ela nasceu. E a orientação sexual diz respeito por quem ela sente atração. Esse é um tema muito importante, é uma das lutas sociais marcantes da contemporaneidade. Então, identidade de gênero e orientação sexual, hoje em dia, tem essas discussões sobre gênero e identidade, elas se ampliaram para incluir a ideia de identidade de gênero, ou seja, como uma pessoa se identifica em relação ao gênero, como homem, mulher, ambos. Então, essa identidade, ela pode ou não, como a gente vem falando, corresponder ao sexo atribuído à pessoa ao nascer. Além disso, a orientação sexual, ela refere-se a quem essa pessoa sente atração sexual ou emocional, né, afetiva, o que também é parte fundamental da sua identidade individual. Historicamente, determinadas identidades foram marginalizadas ou silenciadas,
seja por motivo de raça, de etnia, de gênero, por conta da sua orientação sexual ou pertencimento a determinada cultura tradicional. Então, foi em reação a essa exclusão que surgiram movimentos sociais que lutam por direitos, reconhecimento e justiça social. E aí a gente vai observar agora o movimento feminista e como ele se encaixa nesse contexto, né? O movimento feminista, ele denuncia as desigualdades de gênero que têm origem em estruturas patriarcais, ou seja, aquela estrutura política e social que coloca o homem como superior, nas quais os homens ocupam posições centrais de poder. O movimento feminista, ele também combate o machismo, que é um conjunto de práticas e discursos que inferiorizam, oprimem ou limitam a atuação das mulheres na sociedade e luta por igualdade de direitos, oportunidades e reconhecimento. A gente vai observar o avanço do movimento feminista a partir ali do século XIX, com a segunda revolução industrial, quando as mulheres elas passam a sair do âmbito doméstico e vão para as fábricas trabalhar para ajudar a compor a renda familiar. E mesmo assim, ocupando os mesmos cargos, elas vão receber nesse período um valor inferior, um salário inferior em relação aos homens. Então, à medida em que tem essa percepção dessa diferença, que as mulheres elas já estão vivendo fora ali de suas casas, elas passam a se organizar e exigir esses direitos, né? É o que a gente vai ver essa luta se espalhando ao redor do mundo e no Brasil, como nós mencionamos, um grande avanço que vai se dar com a Constituição de 1934, como o direito ao voto feminino, por exemplo. Outro movimento social muito importante é o movimento LGBTQIAP+. Ele traz à tona as múltiplas formas de viver o gênero e a sexualidade, desafiando normas rígidas e excludentes. Esse movimento luta contra a homofobia, a transfobia e o preconceito, buscando garantir direitos civis, proteção contra a violência e reconhecimento das diversas identidades de gênero e orientações sexuais, né? E esse movimento de luta da comunidade LGBTQIAP+, trouxe avanços para os membros da comunidade, como o direito ao casamento civil, o direito à adoção legal. Então, são alguns dos avanços importantes para os membros da comunidade. Outro movimento que nós abordamos é o movimento indígena, que ele reivindica o reconhecimento da identidade étnica e cultural dos povos originários e a preservação de suas línguas, saberes e territórios, constantemente ameaçados pela lógica desenvolvimentista e pela negação de sua história. Então, o movimento indígena ele vai ganhar, né, grande projeção, sobretudo a partir da década de 1970, ali no final da ditadura. Eles vão contribuir também para a elaboração da Constituição de 1988, que vai abranger dentro do seu escopo, alguns direitos fundamentais dos povos indígenas, como ao direito às suas terras, né, que eles ocupam ancestralmente. Mas esse é um movimento de luta ainda na atualidade, né? O movimento indígena ele ainda luta muito pela demarcação de suas terras. Vamos falar agora do movimento negro, que enfrenta o racismo estrutural e questiona a exclusão histórica da população negra desde o período colonial e escravocrata. Além da violência, ou melhor, além da luta contra a violência racial, o movimento negro reivindica políticas públicas de reparação e o combate ao apagamento da cultura afro-brasileira. Então, quando os negros africanos são trazidos para o Brasil para trabalharem de forma compulsória,
como escravizados e são negados a eles todos os direitos civis, jurídicos, humanos, enfim, são negados a esse grupo todos esses direitos. A partir do momento que ocorre a abolição da escravidão, eles continuam sem esses direitos serem atendidos. Então, eles lutam por essa reparação histórica, como as cotas sociais, por exemplo, que é um grande avanço, uma grande conquista do movimento negro. Então, já que a gente fez esse resumo, esse apanhado, né, a respeito das nossas aulas, a gente finaliza esse momento e até a próxima.